Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. E hoje falaremos de uma empresa que significou muito na popularização dos computadores na Grã-Bretanha. Ah, então a Apple e o Steve Jobs? Não, estamos falando da Inglaterra. Então Clive Sinclair e... Não, o cara que nós vamos falar é Lorde. Ah, Lord Vader. Não, Lord dos Anéis. Não! I quit. Lord Alan Sugar e Amstrad, seu poia. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. E, como vocês perceberam, nós vamos falar nesse episódio sobre Barão, Lord, Alan, Michael Sugar e a sua empresa, a Amstrad. Amstrad que não existe como empresa. Como nome? Né? E o nome dele, afinal de contas, uma das suas empresas, afinal das contas, ele é podre de rico. A empresa Amstrad é a empresa mais conhecida por nós. Ele também é proprietário de avião, tem seus jatinhos da Embraer, tem uns que 2 ou 3 Legacy. Se vocês ouvirem, lá atrás a gente comentou numa sessão de notícias, fizemos um momento caras. Oh, yeah. Sobre quando ele comprou um jatinho novo da Embraer e coisas do tipo. Aliás, ele continua até fazendo micros, né? PC compatível. Mas dessa vez, vamos falar disso mais à frente. Isso. Dessa vez sem vilão especialmente convidado. Afinal das contas, ele foi demitido. You are fired. Afinal das contas, pra quem não sabe, Alan Sugar é o Roberto Justus do Aprendiz Inglês. O americano é o Donald Trump. Especialista presente em Aprendiz, depois pode comentar a respeito. Certo. Não sou eu. Então estamos aqui nessa mesa quadrada, né? Quadrada? Pentagonal. Pentagonal, em forma de estrela. Eu aqui, Giovanni Nunes, estava inclusive fazendo papel de Sander, mas agora eu desisti disso. Quem mais aí? Eu, Juan Carlos Castro. Eu, César Cardoso. Eu, João Cláudio Fidelis. E eu, Ricardo Pinheiro. Nós vamos falar então da Amstrad, empresa inglesa fundada em 1968 por Alan Sugar. Então, um jovem mancebo com os seus 20 idades, 21 anos é um tanto emblemático, né? Lembrar que Linus Torvalds começou a fazer o Linux 21. Deve ter alguma coisa aí. Não, acho que o pai dele falou, pega esse dinheiro aqui e vai fazer alguma coisa da vida, moleque. Oi. E também 21 anos é a maior idade na maioria dos países. É, também. E lembrar que o nome da empresa é Amstrad porque é uma contração para Alan Michael Sugar Trading. Então, pra quem não entendeu, acabou de descobrir. Acabou de cair um mistério, né? Na realidade ela devia ser pronunciada AMS Trade. Só que acho que ninguém conseguiria falar AMS Trading. Amstrad. Não, agora fala com sotaque inglês. EMS Trade. Amstrad. Opa! Então ficou melhor Amstrad mesmo que se explode. Era uma empresa na área de eletrônica de consumo, então que eles trabalhavam com aparelho de som, televisão, rádio para carro e o foco principalmente em apostar no preço baixo. Quase todas as empresas apostam no preço baixo, tudo bem, e trazendo equipamentos da Ásia, etiquetando com a própria marca. Tinha um detalhe, Ricardo, que a Amstrad, como é que eles conseguiam baixar o custo? Eles usavam uma técnica que na época não era tão comum, que era a época de moldagem por injeção do plástico. Em vez de utilizar materiais, em vez de um processo de vacuum forming, né, ele usava injeção por plástico e conseguia um preço muito mais baixo do que a concorrência. Inclusive, vale lembrar que a Inglaterra tem uma legislação meio complicada para importação e muita coisa ela quase que obriga a ser fabricada por lá. Para quem reclama do sistema brasileiro, né, por conta de compras vindo de fora, sabe que a Inglaterra é muito mais protecionista e muito mais chata com muita coisa. Ainda.
não para importação pessoal, né? Os impostos são bem menores do que os maravilhosos 60% que a gente tem por aqui. Mas o correio inglês em compensação... Ui! Ai, preço, ui. Mas aí o inglês não precisa se preocupar porque lá os preços são justos. Não. Cara, você não viu o preço de coisas na Inglaterra, você não sabe. Ok, então eles têm o melhor poder aquisitivo que a gente. Não, até pra perguntar as horas, eles cobram no correio. Em 1980, a Amstrad ela abre o capital, ela passa a negociar as ações na Bolsa de Valores de Londres. Durante esse período de tempo, ela foi a principal empresa no mercado de computadores pessoais no Reino Unido. Lembra que a Amstrad, assim, a gente sempre lembra da Sinclair como a mais representativa, ou da Acorn como a mais longeva, né? Produzindo micro, mas a Amstrad era maior, porque eles também entraram no mercado trabalhando com PC, né? Eles trabalhavam em várias linhas, enquanto a Acorn e a Sinclair eram um pouco mais focadas em um único tipo de produto, eles tinham pelo menos simultaneamente tiveram 3 linhas de computador. Eu acho que aí, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada em cada uma dessas linhas. Eu acho que entendendo um pouco como a coisa funcionava, a gente passa a entender porque que a Amstrad vendeu mais do que a Sinclair e a Acorn. Vamos para 84, vamos dar um pulo, né? Em 1984, eles resolveram entrar no mercado de computadores pessoais. Sir Alan Sugar teve 2 premissas. Ao contrário da concorrência, o computador que ele ia lançar tinha que ser tudo em um. Ou seja, o consumidor comprava computador, já vinha junto o gravador cassete, depois o acionador de disquetes, e já vinha junto a TV monitor, e com menos cabos possíveis. Tanto que a fonte ficava dentro da TV, né? Exatamente. Não, isso em vários produtos ele segue essa filosofia. Quer dizer, ele antecede em um ano, né, a ideia do Macintosh, né, do Jobs. E o segundo, que ele dizia que não devia ter cara de calculadora grávida, mas sim algo que se parecesse com um computador de verdade, como aqueles vistos no check-in dos aeroportos. Ou seja, um teclado mesmo, e não um tecladinho chiclete, que particularmente a Sinclair usava. Porque a Sinclair usava tecladinho chiclete, fazia aquilo lá por baixar, né? A Sinclair custava 100 libras, o equivalente hoje em dia em reais a 380 reais. Porra, 380 reais pra uma máquina, qualquer que seja, em qualquer época, barato. Ao rei o Loga Sugar, que esse teclado do Amstrad realmente é muito bom. E as teclinhas coloridas, o fato dele ser cheio de teclas, né? Ele remete aos terminais, né? De atendimento. Sempre tem mnemônicos para o atendente usar as coisas sem precisar decorar comandos. Era o contato mais comum que as pessoas tinham com um computador na época, né? Era o check-in do aeroporto. Check-in do aeroporto, assim. E isso eu achei que foi uma coisa muito interessante, porque automaticamente o cara tinha uma familiaridade. O cara batia o olho e já via que era um computador. Não era um brinquedo. Talvez isso explique o tamanho de telha do equipamento. Uma ripa de cara, isso é uma ripadeira. Lembrar que a gente não falou que o Amstrad CPC, a nossa querida telha, o CPC é anacrônico de Color Personal Computer. Color, com Uno, não tem Unozinho, é em inglês. Color. Mas antes disso, o pessoal da Amstrad começou então a trabalhar num projeto de computador e elegeram o 6502 como microprocessador da máquina. Só que aí eles chamaram uma empresa que já tinha negócio com a Amstrad, que era a Locomotive, pra fazer o Basic. Não sei o que, aquela pergunta, mas consegue fazer? A Locomotive, eu consigo fazer, mas se fizer nos 80, senão eu não vou entregar no prazo que o tio Sugar tá pedindo. Aí volta tudo, vamos refazer o projeto em cima de Z80 em vez de 6502. Foi mais rápido refazer o hardware que refazer o software. Exatamente. Até porque, honestamente, eu acho que não teria grandes problemas, porque não havia nada assim que não fosse bizarro, dependendo do 6502, dentro das especificações básicas do CPC. E aí estão falando basicamente dos modelos icônicos. Que é o CPC 464, depois nós vamos falar um pouco dessa parte da numeração louca, e o CPC 6128, que era basicamente... Vamos lá, os 80 colocado a 4 MHz, mas que por conta do acesso ao vídeo, né, ele caía um pouquinho para 3,3, que é o padrão de toda essa máquina. 64K de RAM no CPC 464 e 128 no CPC 6128. 32K de ROM, ou seja, a ROM é bem grande nessa máquina. Um AY389
6910 para cuidar do som e de brinde a impressora. Até aí é quase um MSX, né? O Motorola MSC6845 para gerar o vídeo. Aí mudou. Que gerava 3 modos de vídeo básicos, né? O 160 por 200, que dava uma tela de 20 caracteres por 25 e 16 cores. O modo de 320 por 200, que dava 40 por 25, ou seja, 40 colunas, né? Com 4 cores. E o modo monocromático de 640 por 200. E o modo texto de 80 por 25. O legal do Amstrad é que foi o primeiro micro de 8 bits que só saiu, em que 80 colunas já fazia parte da especificação. Justamente porque 80 colunas era coisa de computadores de verdade. Ai, caramba! Pois é, né? Claro, a paleta total da máquina foi uma edição, uma mexida que a Amstrad deu, colocou o bichinho com 27 cores. Mas seriam um pouco mais cores, mas como as cores ficam repetidas, a paleta virou 27. Então, seria, lógico, um número de 8, né? Tinha T2. É que o gerador do RGB ele mistura algumas e fica a mesma cor no final. Tempos mais tarde, o pessoal descobriu seria um quarto modo gráfico do bicho, que usa um modo entrelaçado, digamos, vertical, não horizontal. Ele trepa 2 páginas de vídeo e ganha uma resolução de 384, 200 e alguma coisa, 212, e 16 cores. Que na verdade esse modo ele chega até um máximo de 200 cores teóricas, que é chamado de modo R, e foi usado extensivamente no Lego Batman Forever, que a gente vai botar no show notes para você ver a loucura que é o bicho. E, ainda nesse pacote de modo gráfico, como o CTRC CTRC, né, Juan? O 1845? Sim. Ele não é um VDP. Como você pode ficar brincando de mexer nos registradores do bicho e ele tem acesso à RAM da máquina, o Amstrad ele chega em 832 por 576, em modo entrelaçado, é claro, monocromático, gera nele o computador 8-bit com a maior resolução gráfica conhecida. Cara, 832 por 576 é coisa pra caramba. É quase o VGA. Mas, agora... É mais que VGA, o VGA clássico é 640 por 480. Ah, tá falando desse VGA, 800 por 600. Isso. Uma coisa, como é que ele conseguia esse 832 com 576? Precisava bater um tambor muito forte. Ele mexe no registrador do CTRC e o bicho assim, ó, ou você mexe pra ele vai falando sincronia horizontal, vertical e a RAM tá aqui. E o bichinho desenha na tela. Lembrar que o 1845 é o mesmo chip do VGA, né? VGA também? Não. Também. Só CGA. VGA, CGA, VGA e EGA. Os três usam o 1845. Tá, mas no caso o Zego e o VGA tem o código do 6845 dentro, mas só vai... Não, o EGA clássico tinha o 6845 ainda. Ah, e por fim, né, ele tinha um 8255, velho conhecido de guerra dos MSXeiros, chamado PPI, e uma ULA da Amstrad que fazia o resto das tarefas do dia a dia, né, comprar teclado, joystick, cassete, mapear RAM e tudo mais. Na boa, tirando a ULA, tirando o vídeo, é um MSX. Tanto que isso facilitou o porte de algumas coisas. No futuro a gente vai falar, o Symbols, por exemplo, facilitou muito. Sim. O desenvolvedor do Symbols, ele portou os Symbols do Amstrad para o MSX em 2 meses. Em 2 meses ele comprou o MSX, estudou a arquitetura e portou o código. Eu não sabia que o Symbols tinha nascido no Amstrad. Sim, ele Isso aí nasceu no Amstrad. Ele é pro Amstrad. Gente, muita coisa nasceu no Amstrad. E muita coisa que a gente não sabe, né? Então a gente vai falar hoje. Uhum. O CPC 464 tinha um gravador cassete embutido no gabinete, que é um treco que faz ele ficar um pouco mais comprido do que já é, né? E o CPC 6128, um acionador de disquete de 3 polegadas. Gente, só uma coisa, é um disquete retangular de 3 polegadas. Não é disquete quadradinho de 3,5, nem disquete, é um disquete de 3 polegadas, ele é retangular. Um parênteses. O disquete 3 polegadas, que virou praticamente um símbolo, não só da Amstrad, como da bizarrice britânica. Não de bizarrice britânica, mas da insistência do Alan Sugar, do stubbornness de Alan Sugar, foi produzido originalmente pela Hitachi. Tem uma lenda urbana que acho que nunca foi provada, provavelmente nunca vai se provar, porque acho que o Alan Sugar nunca vai confirmar ou não o tal negócio, que é que ele comprou uma gigantesca quantidade de disquete 3 polegadas na Ásia, e como ele já tinha comprado, ele utilizou nos micros. Olha, ele deu uma de André Tavares lá na Ásia e pediu uns 10 containers de drive de 3 polegadas. Olha, ô César, eu não acho que Alan Sugar vai confirmar isso. Tipo, que ele colocou os 3 polegadas porque ele já tinha comprado um monte e ele apostou e perdeu. Porque o mercado, como se sabe, migrou em massa pro 3,5. Não, os micros britânicos usaram direto o drive de 3 polegadas, não só a Amstrad. Agora, sabe onde é que eu vi drive de 3 polegadas? Numa propaganda da Sharp.
equipe do Brasil lançando Hot Beat. Se você procurar uma delas, na borda aparece os... Sim, na Alemanha chegou a existir uma interface drive e um drive de 3 polegadas para MSX. E o pessoal está descobrindo agora que é drive de 3 polegadas para Apple II, que eles até chamavam de cartucho, e drive de 3 polegadas para o Color. Nossa. Não dá ideia não que o Roma queria comprar um. Era isso que eu ia falar. Apesar de ele ser, tirando a Inglaterra, quase ilustre desconhecido, o 3 polegadas teve alguma sobrevida no Oriente, mais precisamente no Japão, porque algumas máquinas usavam ele como padrão. Vou dar um exemplo que a gente viu recentemente, o Famicom Disk. Ah, mas aquele drive que a gente viu daquele equipamento era de 3? 3 polegadas. Mas aquele drive é Mitsumi, não é Hitachi. Não é Hitachi, é Mitsumi, mas é o mesmo padrão, mesmo. Mas é 3 polegadas. Outro também que usava, o da Nintendo é ligeiramente diferente o encapsulamento por questão de trava de proteção. Agora o que usava e era idêntico era o Sega SC3000, que é a versão computador do videogame SG-1000, que inclusive foi vendido na Austrália também. Existe um micro, se eu não me engano, da Hitachi. Pausa pra fazer a pergunta pro Juan. Qual é o nome do computador que o Daniel comprou? MB6890. Posso estar enganado. Aquele cara tinha drive de 3 polegadas padrão. Também é da Hitachi. Dá pra chegar Não pra tem. ele. O que explica em parte porque que o Collor tem drive pra ele. É capaz de ser o mesmo. Já que ele Uma usa ligação muito... 6809. É só o processador que tem em comum, né? É o padrão Suga, gente. Uma coisa, ele não tinha fonte de alimentação. Como a gente comentou antes, a fonte era ligado no monitor, obviamente fornecido pela Amstrad, e o monitor é disponível na versão monocromática, fósforo verde, e colorida. Monocromática, na época, era assim, parecia um computador. E na prática, se ligava o monitor na tomada e o computador no monitor e acabou, sem mais fio espalhado pela mesa. Se bem, acredito que fosse pra vir 2 fios do monitor, né? A gente não tem um monitor pra ver, mas porque um fio tem... só e dividia quando chegava perto do micro. Ah, tá. Que no micro tem um P2, né, pros 9 volts e um DIN 8 pro RGB. Aham. Ele vem em certo ponto, aí ele separa. Ah, tá. Mas é claro que para os masoquistas a Amstrad vendia o MP3, que não é um padrão de música, era um modulador de RF, uma fonte de alimentação que você podia ligar o teu CPC numa belíssima televisão colorida. Naquele pau inglês maluco. Aham, Pau com L, tá? Isto é a maior putaria! É. Uma TV inglesa de preferência da Amstrad. Não, a TV é comum. Não se preocupem com isso. Não sei, mas claro que com certeza você poderia ligar e preferencialmente eles desejariam que você ligasse uma TV fabricada por ele. Claro, a única coisa chata é que a qualidade da imagem ia pro lixo, né, nesse processo. Bom, a gente falou até agora basicamente do 464 e do 6128. Só uma coisa, eu entendi o que é o final do número. 64 ou 128 é a capacidade de memória da máquina. Mas por que o primeiro número é 4 ou 6? Alguém sabe? 4 deve ser código de cassete e 6 de disco. Então, era basicamente assim. Existia um CPC 664, uma máquina raríssima, que era o CPC 6128 com 64K de RAM. Simplesmente, com o barateamento da memória RAM, ele deixou de fazer uma coisa que servisse para algo prático. Então, ele rapidamente foi descartável. Outra máquina mais bizarra ainda da Amstrad, hein, Juan? Da tua terra isso. É? É, 472. 472 é uma gambiarra. Cara, 472 tem o nome de picaretagem. Literalmente. Caramba! Por que é uma picaretagem? João, explica você sobre o 472. Vamos lá. O que acontece é o seguinte: na Espanha tinha uma legislação que computadores com mais de 64K pagavam menos imposto, pegavam isenção fiscal. Então o que o pessoal da Espanha fez? É que fizeram um CPC 464 convencional com 8K extras. Só que esse 8K extras não servia do micro para nada. Se duvidar, eles mal estavam conectados no micro. Não, era só para pagar. Não era estavam. só... Não, eles estavam pendurados no micro, mas você não conseguia acessar. Você não conseguia acessar. Foto. Não servia para absolutamente. Tem uma foto no CPC Wiki que mostra exatamente isso. A placa-mãe do 472. Eles simplesmente penduraram uma daughterboard que não fazia nada. Com uma ranzinha pendurada lá. Exatamente. Pura e simplesmente para pagar menos imposto. E vocês reclamam da Gradiente que fabricava o teclado em São Paulo, o micro em Manaus e mandava o micro pra cá dizendo que era game. Vocês reclamam da Gradiente, tá vendo? Nós estamos aos poucos reabilitando a Gradiente. Pois é. Cara, que medo disso. Medo mesmo. Não. Aí, em 1985, quando a Espanha entrou para o mercado como europeu, a isenção deixou de existir e mais
magicamente o modelo também deixou de existir. Eu abri aqui a foto do Adalterboard. Senhores, contem. Que fudebagem. Assim, pra ser menos gambiarra, eu tinha que ter feito em protoboard. Exatamente. Plaquinha universal. Só faltou isso. Caraca, cara, assustador. Foi a coisa mais picareta que eu já vi de usarem. Ó, tirando a picaretagem. Gente, eu acabei de ver a foto aqui da Adalterboard. Que coisa bizarra, que coisa porca. Gambiarra no melhor estilo. E depois vocês falam mal da Gradiente, que fabricava o teclado em São Paulo, e fabricava o micro em Manaus e mandavam pra cá como se fosse videogame. Tá vendo? A gente tá reabilitando a Gradiente aos poucos. É verdade, Não, pera aí que só melhora. Se vocês forem visando aqui a página do 472 no CPC Wiki, o manual dizia que usava 72K. Sabe por quê? Porque usava ROM do CPC 664. O CPC 664 tem 64K de RAM. Cara, eu tô vendo aqui, abri a página. Que coisa. O que cai entre nós não faz nenhum sentido, porque a máquina tinha caçado. Ou seja, é a mesma lógica do pessoal que vendia MSX falando que ele tinha 80K de RAM todo, né? Pelo menos tinha 80K de RAM. Exatamente. Ou a lógica da Philips, que dizia que o micro do MSX feito por ela tinha 320, não lembro quanto tá na caixa. Ou 256, dependendo do modelo. É, porque 128 de RAM, 128 de VRAM. Não, mas isso aí era comum nos fabricantes MSX, eles somaram a VRAM com a RAM. O problema é aquele Spectra Video pré-MSX, ele se propagandeia como tendo 80K. Mas pelo menos ela tava acessível, né? Não tava... Era VRAM do De uma VDP. maneira você acessava, né? O micro saiu, o imposto na época era de 15 mil pesetas, o que convertendo na Wiki diz que é em torno de 90 euros. Tá falando aqui. Ou seja, É uma quantia razoável para se economizar. É verdade, gente, não existe lei bem intencionada que uma empresa esperta não vai conseguir subverter completamente. O micro saiu, olha só, pra vocês saberem, como referência, o CPC 464 vendido lá, ele custava de 25 a 30 mil pesetas, ou seja, de 150 a 180 euros, padrão de hoje. O imposto que era colocado no micro, que ele tivesse 64K ou menos. 64K ou menos, era tipo assim, mais da metade. E ele saiu com versão de teclado britânico. Eles dizem, era muito raro. A primeira leva, porque acho que logo em seguida veio a lei que obrigava os computadores vendidos na Espanha a ter o N com tio. Que continua valendo. Até hoje. Até hoje. Né? vou abrir um colchete nesse parênteses aí. O meu Amstrad é espanhol com teclado britânico. Uia! Olha, você tem o... Não foi, de repente, substituído, não? Não, peraí, eu comprei da Inglaterra mesmo. Barato, unidade disso. Não, Impressora e printer. não, nos dois idiomas, tudo tá nos dois idiomas. Então já era previsto aqui também o mesmo molde para os dois países. alimentação e power. Comprei isso na Espanha, comprei na Inglaterra. Ué, o meu Amstrad, ele é francês, mas com teclado QWERTY. Vale a curiosidade. Ainda bem, né? Vale a pena, né? Deus nos liga a zero. Eu sou catamilhógrafo, então eu tenho que ficar olhando para esse teclado. Não é um impacto tão grande que Aliás, esse teclado certo. vamos parar de falar de teclado? Vamos lá. Porque vou ter que falar de QWERTY agora. Porque o que acontece? A Schneider, que era uma empresa da antiga Alemanha Ocidental, ela vendeu versões OEM dos todos os CPCs por toda aquela região, Alemanha Ocidental, Holanda, etc. Vale dizer que a Schneider também vendeu MSX da Philips. Qual micro europeu que a Schneider não botou a marca dela? A Schneider é genericão. Essa Schneider, uma pergunta cretina. A Schneider não é hoje em dia a dona da APC, fabricante de no-breaks? Não, aquela é Schneider Electric, que é outra empresa. É que a Schneider Electric ela é francesa, apesar do nome alemão. É dona de uma empresa americana, com o nome de American Power Consumption, que comprou uma empresa legitimamente brasileira, a Microsol. Nossa. Aquela A Microsol, Schneider, gente. Aquela Microsol. A da interface drive. a Schneider que nós estamos falando, que é a Schneider Handfunkwerk alemã, ela montou uma divisão de computadores para vender Amstrad e depois fez seus próprios PC compatíveis. MSX também, né? Mas a força dela sempre foi a parte de áudio, né? Para ser. Até a Schneider Electric tem parte de história assim, ô Ricardo. Por quê? Porque a Thomson já foi N empresas na França. Na época que a Thomson era forte, Vicente comprou uma parte da Schneider alemã e montou a Schneider Electric. Mas a Schneider alemã mesmo acabou em 2002, foi vendida para a TCL chinesa e a vida continua. Agora é chamada de Schneider.
E ainda nos alemães, né? Aí já a Alemanha Oriental, né? O doutorado do Muro, os caras lá, já que eles clonaram o Spectrum, os montes, eles também clonaram o Amstrad, que eles fizeram o KC Compact. Aliás, eu vi esse KC Compact na Retro Madrid, ele estava em exposição. E ele é um cacete compacto? Ele é compacto, sim. Ele é menor que a telinha aí, ele é bege. O que não é dizer muito, né? Tem a foto lá pra quem quiser ver. E sim, você será que ele não tem gravador embutido, e foi talvez por isso que na hora que eu olhei, eu não associei ao clone do Amstrad. Sendo que essa Robotron é empresa que ela não via só de clonar, ela fazia micros de arquitetura própria, baseados em 8080, 8085, né? KC85, se não me falha a memória, né? Sim, que foi o mais popular. A Alemanha Oriental, a Verbo Robotron, ela fazia de tudo. Mainframe também. A gente falou dela no episódio 33, que é o episódio que a gente falou da cortina de ferro. Se vocês voltarem lá, a gente comenta lá. Ela foi lá que fornecia na época para as empresas do Pacto de Varsóvia, ela que produzia praticamente boa parte da eletrônica, elementos eletrônicos. Além do KC Compact. O esquizofrênico lá, que faz a alegria do Márcio, né? O Alesta 520EX, feito na Rússia no começo da década de 1990. Alesta ou Aleste? Alesta. Embora escrito a leste. Não, gente, não tem a ver com o jogo da Compile, tá? Por favor. Mas de certa forma tem a ver com MSX. MSX. É porque ele simula o MSX na base da pancada lá. Ele é um Amstrad esse MSX, um grupo, vamos dizer, esquizofrênico. Você é meio Windows 8, sabe? Plá, plá, plá. Tanto é que em termos de aparência, parece muito mais MSX do que o Amstrad. Ele não sabe quem ele é. Então os russos viram essa similaridade do Amstrad com o MSX e resolveram fazer um 2 em 1. Assim, tava no meio do caminho, né? Vamos fazer uma melhoria aqui. Vamos fazer um bem bolado, né? Vamos. E falando em melhoria, lá no comecinho da década de 90... No comecinho da década de 90, a Amstrad tava vendo que tava rolando por aí e ela resolveu dar aquela funilaria, aquela lanternagem na série CPC com o CPC Plus. Uma coisa que a gente não falou, né? O codinome do CPC era Arnold. Por quê? Por causa da série Arnold, que eles gostavam muito, ou por causa do Arnold Schwarzenegger? Hasta la vista, baby. Eu não faço a menor ideia. Provavelmente deve ser o segundo. Você tá falando do desenho animado, ele só ia aparecer 10 anos depois. Pois é. É que eu tô falando o seguinte, alguns jogos de versões de CPC tinham como codinome Roland, que é um anagrama pra Arnold. Nossa. Vai entender, coisa de inglês. E eles lançaram o Arnold, a especificação Arnold 5, ou Arnold 5. O que era isso aí, gente? João, você que gosta de videogame, conta pra gente aí. Vamos lá. O Arnold 5, ou CPC Plus, ele teve altas melhorias no modo gráfico. Internamente, vários integrados viraram um ASIC só, né? E esse ASICão tem DMA, outro sonho dourado do Márcio, que é acesso à memória direta, Sprite, multicoloridos que melhoravam muito a programação dos jogos, scroll por hardware e uma paleta de 4.096 cores. Em resumo, CPC Plus era um 2.0. 2 Plus, né? Um MSX 2 Plus. Era o MSX 2 Plus do Amstrad. E assim, outra coisa, eles modificaram a caixa, o case, né? Tiraram o visual telha, botaram um gabinete que era bege Retro Bright e com o estilo visual. Amiga, ficou com cara de Amiga esse negócio. Only Amiga makes it possible. Com cara do Amiga do ST, aquele begezinho, carinha compacto, com o tamanho de um MSX mesmo. E foram lançados dois modelos: 464 Plus, com gravador cassete embutido, e o 6128 Plus, com o drive de 3 polegadas embutido. Sim. E pera aí que a gente esqueceu uma coisa. Opa, fala aí. Porque vai se puxar para o nosso ponto de pauta. Tinha entrada para cartucho. Sim. Tô vendo ele aqui, interessante. Tecla função do F0 ao F9, como se fosse o bloco numérico. Uma versão espanhola, com N com tio, inclusive. O micro... ele em formato é bem diferente do M. Inclusive, a própria ROM ficava no cartucho. Aí você vai perguntar por quê? Porque o Sugar pensou, vamos fazer a picaretagem que todo mundo está fazendo. Ai, caramba! E qual era a picaretagem moda no início dos anos 90? Transformar micro em console. Lembram desse episódio? Pois é. Episódio 14, pra quem tá lembrando, nós temos micros que viraram videogame. E vice-versa. Vice-versa viraram videogame, funciona numa direção. Que aí, a Amstrad lançou o GX4000. A versão console do 464 Plus. Do 6128. Não, 464, 64 KB de RAM. Cara, eu tô vendo aqui na Wiki, tá dizendo que ele é baseado no 6128. Mas ele tinha quase 64K em vez de 128. Tudo bem. Enfim, ele é baseado no Amstrad Plus e justamente capaz de ser a mesma placa, porque como ele não tinha a ROM, assim como o Amstrad era a mesma placa.
Sabe por quê? Porque se você modificasse o bichinho pra adicionar um controlador de disquete e um teclado, você podia usar como um plus. E o que aconteceu? Eles tiraram tudo que não era relevante no videogame. Sobrou a porta pra cartucho, sobrou um joystick, sobrou toda a parte de dentro, enfiou no gabinete de console, beleza, temos um videogame. E... Não tinha como dar errado, né? Tinha. Ah, só um adendo aqui que o Sander não vai estar, mas ele vai ficar muito feliz de saber disso. Desde padrão, em 1984, o Amstrad tinha joystick com 2 botões de disparo, como MSX, e ao contrário da maioria dos seus contemporâneos. Inclusive de máquinas mais poderosas, como o Atari ST e o Amiga. Que o Sander tanto reclama. Não, mas vou ser justo. Depois o Amiga passou a ter suporte a joystick com mais botões. Senão o Rafael Shelterhead me mata. Kill it! Coisa que ele já quer fazer com o Sander. Ah, claro. Você chegaram a citar as empresas que transformam seus mitos em videogames? Vamos citar rapidinho aí, ó. Relembra aí, ele foi falar no episódio 14, mas relembre aí. Vamos relembrar em ordem alfabética. A Apple fez o Pippin, Atari, o XEGS, né, baseado na linha XE. Commodore. Fez 2. A Commodore que fez o 64GS, baseado no Commodore 64. E o Amiga CD32. A Fujitsu que fez o Mart, baseado na FM Towns. Podemos lembrar da Dale que fez lá na Coreia, fez o Zemina, né? Os Zemix com a subsidiária Zemina. Que é a SX e por aí vai, né? E a Amstrad não pôde perder o bonde e fez a mesma coisa. Exatamente. Só que foi canoa furada, né? Como todos os outros. Todos esses videogames foi um enorme sucesso. Foi um sucesso tão grande, mas tão grande, que na hora de queimar os estoques desses 4.000 pra liberar espaço, chegou a ser vendido por 19 libras e 99 pence. É, gente, é isso mesmo, 20 libras. Para moeda de hoje, uns R$78, 75. Se der R$75, você leva 2. Grandíssimo problema desses consoles é o seguinte: além da base falada do Nintendo e do Master System, principalmente o segundo, que na Europa era muito mais relevante que nos Estados Unidos e no Japão, o Master System na Europa teve um sucesso similar ao que teve aqui no Brasil. Na Espanha o bichinho explodiu, né? Inglaterra também. O que acontece é o seguinte: também tava começando a surgir os consoles 16 bits, e o Mega Drive e posteriormente o Super Nintendo, lançado em 91 para 92, comeram com farinha já os micros 16 bits, imagine os de 8. Gente, eu acabo de achar um GX4000 à venda no eBay UK por 2 libras. Olha, compra, boi não. Na caixa. Na caixa. Vai, momento banana! E correio é caro. Atenção, gente, achamos o momento banana. O correio é caro, o correio é caro. Gente, o momento banana correndo ao vivo. O correio Momento é caro, tem banana coisa ao vindo. vivo. O correio é caro, já tem coisa vindo. O correio é caro, já tem coisa vindo. Não, vai, já Vamos, sai, Satanás. Vamos! Raios, 2 vezes raios, 3 vezes raios. Sai desse orçamento que não te pertence. Pra te deixar consolado, pra entender que não vale a pena comprar. A Amstrad, ela fez um troço pra evitar a pirataria de cartucho, que já tava escorrendo solto na Europa nessa época, e ela conseguiu fazer aquilo que a Nintendo fez errado no NES, com aquele chipzinho que identificava a autenticidade local. O deles funciona, e muito bem, por sinal. Ou seja, mal pra nós. Não dá pra fazer multicart. Já fechei a aba do eBay. Ufa, mais uma Vamos falar então salva. da parte de software. Vamos parar de falar de hardware um momento? Vamos falar de parar de falar software. daquilo que chuta e vamos passar a falar aquilo que xinga, que é o software. E vamos começar, já que a gente tá falando de videogame, vamos falar dos jogos. E já que a gente tá falando de caretagem, né? E estamos falando de coisas inglesas, não podemos deixar de falar de ports safados de jogo de ZX Spectrum. Exatamente. Como vocês já perceberam, o Amstrad ele é bem comum em muitos pontos ao MSX. Logo, também ele é comum ao Spectrum, principalmente nos 80. Como ele tava ali do ladinho, já viu que rolou ports safados do Spectrum para ele. A resolução dele tendo 4 cores e sendo mais larga, né? Eles aproveitaram os gráficos e vamos que vamos. Mas eu acho que talvez tivesse menos problema por causa também dos 50 Hz. Era um micro que operava a mesma tensão e mesma voltagem. Fora que os ports eram... frequência, você quer dizer? Mesma frequência. Fora também que eram ports oficiais. Então, sim, eles eram melhores que os ports do MSX em sua maioria. O que não quer dizer muita coisa. João, o porte que eles pegavam o gráfico e mudavam o gráfico para ter pelo menos 4 cores, o jogo ainda ficava legal. Acho que foi feito isso no Knight Lore e outros assim. Mas a grande maioria, os caras colavam a tela do Spectrum lá e vambora. Pois é, inclusive com perda de velocidade de desempenho. A única coisa que o Amstrad, graças ao 6845, não tinha era Color Clash.
Porque os jogos que foram feitos especificamente para Amstrad, eles trabalhavam na resolução de 160 por 200. Quer dizer, ficava mais quadradinho, ficava com 16 cores, mas em compensação não tinha a tal da Color Clash. Exato. Eu abri aqui a lista dos melhores jogos pro Amstrad eleita na CPC Week. Vou só falar os que eu conheço, não conheci. Em quinto lugar, o Elite, 95,6%. Micro Inglês tinha que ter Elite, né? Prince of Persia em sétimo lugar. Rick Dangerous 2 em décimo lugar. O Guia do Mochileiro da Galáxia Index em primeiro. Night Lore, que recebeu recentemente um remake feito pelo pessoal da Espanha pra MSX, ficou muito bom, 94,3%. E eu vou dizer pra vocês, até o 20º, que eu não vou ficar lendo todos, até o 20º não tem um jogo que eu conheço. Mas aí também tem um detalhe, alguns jogos clássicos de Amstrad, Head Over Heels, tal, eles não estão nesse top das resenhas, o que é uma coisa meio, falando que resenha é aquela coisa, né, tipo, cada um tem o seu e é meio complicado, enfim. Gosto é que nem nádegas, cada um tem a Pois sua é. e faz uso dela da maneira que quiser. Meu Deus! Bom, eu acho que eu daqui fui o único que joguei jogos da Amstrad, então deixa eu falar um pouquinho dos jogos que eu joguei, que também não foram muitos, mas deu pra ter uma impressão do bicho. Ao contrário dos jogos de Commodore 64, ele permitia você jogar no teclado como bom e velho MSX, inclusive configurando teclas igual ao Spectrum, além do joystick dele ter 2 botões de disparo igual ao do MSX. É o que eu joguei. Eu joguei Comando, é um porte razoável do jogo, bem mais coloridinho que da versão do Spectrum, é interessante. O Arkanoid, que é muito bom, é um bom porte. Game Over Eden. O Westbank, também é um bom porte, somente jogando no teclado, com as teclas 1, 2, 3. Joguei o Ghost Globes, também um porte bem legal. Eu rodei o Batman da Ultimate, que realmente é um porte direto do Spectrum, só que sem Color Clash e um pouco mais colorido. É o Batman tabuleiro isométrico? Batman tabuleiro isométrico. Eu ainda acho que ele viu uma tremenda picaretagem. Enfim, os jogos do Amstrad, exatamente isso. Tem os jogos próprios dele, que realmente é uma coisa muito... também joguei o Shinobi, que é uma boa conversão, muito superior à do Spectrum. E no geral, os jogos do Amstrad realmente tem duas categorias. Os portes do Spectrum, só que sem o Color Clash, e os jogos próprios deles, que eles lembram vagamente, por causa da resolução, os jogos do Commodore 64, só que mais coloridos e com som de PSG. Aliás, é uma coisa que todos os jogos tem som PSG, ao contrário de alguns jogos do Spectrum que eles... Só tinha o beeper. Do 48, que eram capados nisso, todos os jogos dele como se fosse Spectrum 128. Retrocomputaria.com.br. Esqueci. É um pouco mais nerd? Mas é muito melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, a sessão de notícias. Notícias do episódio 46. O Sander, que teve um epic fail aí em abrir a sessão. Eu, Juan Carlos Castro e aqui, Giovanni Nunes. O Sander é que ele não tá acostumado com esse tipo de coisa. Vamos começar com aquilo que a gente sempre começa. Vamos esquecer as sanderices por enquanto? Vamos nessa. As efemérides, elas estão meio murchinhas, mas tem uma coisa bastante bizarra pra gente começar. Quer começar, Giovanni? 2014, as efemérides, nossa sessão que vai durar até o dia 31 de dezembro de 2014. Depois a gente vai só fazer o update da sessão. Nós vamos começar com o divertidíssimo 20 anos do Spertofone. Sim, existiu o Spertofone em 1994, da IBM. Era feio pra caceta, mas existia. Ai, caramba! Aquele com telinha verdinha que você usava com canetinha? Isso, estilos, caramba. Eu vi isso, eu não lembro onde eu vi isso. Eu vi inclusive pra vender, se eu não me engano, mas não foi no eBay, cara. Eu vi em algum canto pra vender e eu vou te falar que, mentira, lembrei aonde é que eu vi. Eu vi uma matéria mostrando a evolução do iPhone, de onde foram tiradas as ideias pra ele. Uma das ideias do iPhone foi tirada desse aparelho quando o Steve Jobs o viu pela primeira vez. Então vamos lá, pra explicar aqui que é um aparelho sem nome, o nome dele era IBM Simon Personal Communicator. Era um tijolo que foi lançado no dia 16 de agosto de 1994. Pesava aproximadamente $899. Barato que o iPhone. Barato não, que é isso, cara? E pesava a bagatela de 500 gramas. E tinha apenas 1 hora de bateria. Igual o iPhone, pô. Não, o iPhone tem 1,5, cara. Deixa eu ser exagerado. Cara, tá aí. Como é que você conhece um usuário de um iPhone e um usuário de outro smartphone qualquer?
Ai, já vou começar a tofaguice. Sem nem olhar pro telefone. Como é que você sabe que ele é um usuário do iPhone? O do iPhone tem o cabo e o carregador no bolso, pô. Todo mundo sabe dessa. Pois é, exatamente. No bolso não. Ele vai estar sempre procurando uma tomada. Não, esse aí é carregar o iPhone. Esse aí é o Kim e essa piada é dispensável para o senhor editor censor. Voodoo é pra Jacu. Vamos deixar o link aí da BBC, que preparou uma matéria sobre o aniversário do primeiro espertofone, né? Os 20 anos do IBM Simon. Infelizmente ele tinha um nome, não tinha um número, não era IBM 4825 ou algo parecido. Isso que dá você deixar engenheiro escolher o nome dos teus produtos. Engenheiro escolhendo o nome dos teus produtos dá nisso. Não, na IBM Setara. Já avisei que vai dar merda isso. E vamos agora, já que estamos falando em Tara, ao... O amado, o adorado Salve Salve, com diversos portes, inclusive alguns que não têm o mesmo nome, que está fazendo 30 anos, o nosso amado Elite. Ele não está fazendo, ele vai fazer. Calma, Sam. Faltam 3 dias para ele fazer 30 aninhos. Sim, neste sábado o jogo Elite fará 30 anos. Então, você aproveite o sábado, você não vai estar trabalhando e tente brincar de mercador lá durante um bom tempo. Se você não conhece Elite e não tem como jogá-lo, instale um Linux na sua máquina e rode o Elite. E você vai ter a sensação de ter um Elite de verdade, baseado no original, blá 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 blá. E é legal, cara. Vai por mim enquanto não sai o Elite Dangerous, que eu participei do Kickstarter. Estou aqui ansioso para meter a mão no meu. Divirta-se com o Olite. Sim, o Sander e a torcida do Flamengo participaram do Kickstarter do Elite. O jogo parece, inclusive, o Elite Dangerous será lançado em comemoração ao 30º aniversário do jogo original, só para constar. E a empresa, peraí, eu nunca sei o nome da empresa. Qual é a empresa que está lançando o Elite Dangerous? A Frontier Development. A Frontier está lançando um concurso, mandaram um vídeo de comemoração. Todo mundo que participou recebeu esse e-mail tem um bom tempo já e deve ter preparado o seu material para mandar lá, sua lembrança, sua cena memorável de Elite. Um Cobra MK2 matou o Juan. Só pode ter sido isso. Porque não, é que eu tô que nem o Ricardo tava no episódio passado, porque ao contrário de todos vocês, eu não tenho. O Elite não faz parte do meu passado. É jogo de wireframe de guerra de espaço, pra mim era o Stellar 7 do Apple. Cara, você nunca foi perseguido no hiperespaço, não? Nunca acabou o teu combustível indo de um lado pro outro, sério? Ele não sabe o que é isso. Ô, senhor. Aliás, o que vale de curiosidade, para caso uma pessoa que está ouvindo está nos ouvindo nesse exato momento não saiba, o Elite é talvez um dos primeiros jogos abertos que é a ser lançado. Ou seja, você poderia tranquilamente ser um feliz e contente mercador espacial com a sua nave, comprando coisas num lugar e vendendo, obviamente, com lucro no outro, não vai vender com prejuízo, que isso não funciona. Ou você poderia brincar de pirata espacial. Isso aí num jogo de computador de 8-bit, né? Claro, que se você quer ser bandido, prepare-se para ser perseguido pela polícia. Tem bastantes artigos, matéria. Temos um episódio específico sobre ele. Ainda não vamos nos esticar muito sobre esse assunto, mas só lembrando que ele saiu na Inglaterra para BBC Micro e depois foi se espalhando para todas as plataformas possíveis e imagináveis da Apple. Sim. Mercedes, Spectrum, Apple, Amiga, Atari ST e por aí vai. Sim, inclusive também, né? Commodore 64 tem uma versão até muito razoável. O Commodore 64 tem uma versão, o 128 tem uma versão hackeada para poder aproveitar a performance extra do 8502. Sim, e o Elite legal dele é que ele deixou muito legado até para as novas gerações. Existem alguns jogos, alguns MMORPGs, tal como o Vendetta e o Taekwondo. São 2 MMORPGs baseados em parte no mundo do Elite. O Taekwondo, inclusive, é brasileiro. Não, tem um outro jogo até, que agora de cabeça eu não tô lembrado, e o João não tá aqui pra me falar, que é bastante inspirado no Elite. É o Taekwondo, todo o universo funcional do Taekwondo, inclusive o criador do Taekwondo, ele se declarou mesmo como um fã de Elite e fez o universo funcional do Taekwondo baseado no Elite. Agora posso lhe contar uma coisa? Sim. O senhor estragou a minha deixa pra sessão Hackaday, tá? Não estamos meio magros de efemérides, mas estamos bem gordos de Hackaday. E só tem coisa legal no Hackaday. Para começo de conversa, esse camarada aqui pegou um gravador, um dataset da Commodore, aquele que usa o IEC para se comunicar e é lento pra caramba, mas não é tão lento quanto 1541A. Tão lento quanto?
Mas ele não se preocupou com velocidade, com compatibilidade, com esquisitice do IEC, não. Ele só se preocupou com aquele contadorzinho, com aquelas rodinhas que dão os números da posição da fita, que não significam muita coisa e que mais ou menos ajudam você a saber a posição do seu programa na sua fita. Pois bem, ele pegou aquele contador analógico, né, de rodinhas, e transformou num contador digital. Usou um display de LEDs muito parecido com os displays de calculadora Texas e fez um circuito para fazer contagem a partir dos pulsos gerados pelo motor do contador original e conseguiu embutir isso e essa trapizonga toda dentro do gravador. Eu posso só fazer uma pequena correção, só lá pra corrigir o início. Ele não utiliza IEC não, tá? Eu acabei de pegar ele aqui na mão até pra conferir isso, eu tenho ele. Não, deixa eu explicar, Sander. Ele tem um outro conector, não é isso? É o conector que entra lá pra alimentar pelos 5 volts que vem pela porta. Mas vou lhe contar um segredo. Isto aí é IEC. Pô, eu utilizo o mesmo sinal da IEC. Ele é o dispositivo 7 da IEC. Que merda. Aquele conector lá atrás é todo o mesmo sinal do IEC, né? É. Mais alimentação de 5 volts. Coisa que a porta IEC original não tem. E voltando... Ele pegou todas as partes mecânicas, tirou fora, exceto a necessária para gerar um pulso, para colocar um circuitinho com um contador digital para incrementar os números num display de LEDs, e ele embutiu isso dentro do gravador e ficou bem bonitinho. Parece até que era uma coisa de fábrica. Ele botou um display de LED mas tão perfeito, com um numeral tão certinho ali, que você diz que ele nasceu ali. Se você pegar um desavisado e disser, a Commodore fez esta versão rara, que é com display digital, vai colar. Única no Mercado Livre. Quem é que única no Mercado Livre. E o detalhe é que ele fez tão cuidadosa que o botão que faria o reset da leitura, voltaria a 00, ele colocou um pequeno dip switch bem embaixo do botão, que quando você aciona, ele faz o 00 no display digital. É serviço profissa mesmo. Serviço molde que poderia ter vindo de fábrica. E falando em serviço profissa, né? Um mexicano resolveu montar um computador baseado em FPGA com o 6502. É o Chochi Board. Chochi, tá espanhol. Chochi Board. Até a palavra board eu pronunciei ela espanhola. Board. Pra quem quiser dar uma olhada aí, é retrocomputação, mas é não tão retrocomputação, né? O 6502 está implementado dentro de uma FPGA, mas para todos não entrar naquela flame ward, emulação, não é emulação. Já encheu, tá? Esse negócio é legal, tá aí. Eu ouvi de um espanhol a seguinte frase: FPGA não é emulação porque você não tem execução de código, você tem leitura de uma descrição de funcionamento de portas. Então, se você quer, é execução. É mais ou menos por aí. E o detalhe é que a plaquinha completa, ela tem uma memóriazinha da Samsung aqui, uma SRAM de 128K, ela vem com os reguladores, ela vem com leitor de SD, ela vem toda prontinha pela bagatela de 30 doletas. E sim, baratinho, porque vem do México. Sim, baratinho porque vem do México. Ele só cometeu uma gafe aqui na hora de descrever os donos desse processador. Ele fala que esse processador estava presente em Apple II, Commodore 64 e NES. Mentira, Commodore 64 é muito parecido, mas é um 6510. A diferença é que ele tem... O Commodore 64 é o 6502 transgênico, só isso. Mas pra todos... ele tem porta I/O, ele tem lá dentro uma UART e tem lá dentro uma controladorazinha a mais, nada demais. Não mudou muita coisa. 6510, a única diferença é o UART e a controladora que ele tem a mais. Ele não cortava com a sua astúcia. Não muda muita meleca, não é a mesma bosta, mas enfim, funciona. Tá bom, mandamos você lá pra reclamar com o dono. Vou mandar aqui no inbox dele, aqui no comente aqui, ficou bacana, mas você botou a descrição errada, valeu? Tá errado. Agora tá aí, curiosidade, eu sabia que o NES era um 65, mas eu não lembrava que era um 6502, eu achava que ele era um 65C02. Não, o NES também não é 6502, é um chip maluco da Record, que tá com tudo embutido lá dentro. Entendi. O que vale é o core, tá? Não é a... E o Instruction 7 o que vale é o Instruction 7 interior. Entendi. Inclusive, eu andei procurando essa semana pra ver se eu conseguia encontrar a Mimic Sparta, né? Falei dela, até me deu vontade de ter, mas infelizmente eu não encontrei pra vender em canto nenhum. Vocês conhecem a Mimic Sparta, né? This is Sparta! Sim, já falamos dela aqui, Sander. Pois é. Eu tava louco atrás de uma dela. E depois dessa plaquinha de 6502, nós temos uma plaquinha de 6502, outra. Exatamente, no outro momento o Ricardo se materializou, né? O Scott deixou ele descer. Na verdade, eu pedi o doutor pra dar uma paradinha por aqui e deu um pulinho.
Seja bem-vindo. Welcome to the jungle. Acrescentamos alguém e, ao mesmo tempo, vamos continuar no assunto. Fala, Ricardo, fala sobre esse cara aí. Plaquinha de 6502, mais uma, né? Estava falando do anterior, pelo que eu estava ouvindo antes de chegar. Na placa, pelo que eu tô falando, coisa relacionada à robótica. Robôs são sempre uma coisa, um meio muito interessante de entender sobre eletrônica. A primeira vez que eu me interessei por eletrônica na minha vida, eu me lembro, foi um projetinho bem idiota de montar um robô. Eu fiquei fascinado por aquilo. Eu pensei que tinha sido naquela vez que você tentou consertar seu vibrador. Não, ele esquece que edita sou eu. Aí vocês não trocam, tentou consertar como eu que tentei consertar o meu. Pronto, só muda a frase dele. Pô, sacanagem, tiraram um vídeo do YouTube do tal do robô. Droga. Mas você consegue enxergar o robô naquele link Is a Great Retro Callback no artigo do Hackaday. O robôzinho aí cheio de placa. Ó. Isso que nós estamos vendo é um projetinho pro Hackaday Prize, como entrada, que é meio que uma lembrança, trazer de volta um kit de robótica, o Rift Kit Hero, e braço mecânico que você pode pegar e colocar, montar lá, e basicamente o centro é uma plaquinha com 65602, um computador em si com a foco robótica. Então tem o que você espera: processador, memória RAM, um ROM, um CPLD para poder juntar tudo negócio, uma porta serial. Também ele fala uma segunda placa com um conjunto de servos de 2 canais, todo feito com lógica discreta. Nossa, a placa final, a ideia é que seja, nós conhecemos um 6502 para fazer um robozinho de basicamente um line following, né? Um robozinho para seguir ali no chão, algum sensor, assim, todo codificado o código em assembly de 6502. Deixa a coisa mais, você não dá pra usar o Arduino, não? Não é retro, Sander. Aí vem cá, quem foi que avisou pro Sander que hoje a função do João de atropelar os outros era dele, que o João não veio? Sindicato dos Podcasters. Oi. Ah, tá. Hoje eu atropelar todo mundo, eu falei, pô, já não veio o João, o Sander resolveu fazer o papel dele hoje. Não, é que eu tô com o delay aqui. E eu tenho que atropelar a função do César, né? Eu tenho que em algum momento dizer: este não é um podcast de blá. Você pode falar isso não é um podcast sobre trânsito, sobre atropelamento. Até porque aqui no Rio de Janeiro a gente não tem mais trânsito, né? A gente só tem engarrafamento, então falar de trânsito aqui não dá. É só andar a pé. Beleza. Eu moro em Sulacato, vai a pé pro centro também. Só sai mais cedo de casa. Você já ouviu falar num negócio chamado BRT? Ah, sim. Como este não é um podcast sobre Eduardo Paes, consegui. Nem sobre trânsito, nem sobre obra. Vamos para o nosso post de links do Hackaday, que de vez em quando o Hackaday faz um post com várias coisas sortidas, um lanchinho, né? Com várias coisas interessantes, e tem 2 coisas retro nessa coleção de links dele. Uma, ele colocou dentro de um Commodore 16, né? Uma Pico TX no Commodore 16. Sim, ele fez um upgrade no Commodore 16, ou no que sobrou no Commodore 16. Ele fez o que o Juan fez no Apple IIc, pô. Ele meteu uma... Qual é o nome daquela plaquinha de emulação de que? Retro Connector, do Charles Manning. Isso aí, ele meteu uma parada muito similar. Aí montou um PCzinho dentro do Commodore 16. Uau. Isso aí, é um Kirazinho. Vende na Versalha. Mas é legal. É legal se a placa-mãe estava morta e irrecuperável, né? Que nós temos os nossos princípios morais, né? Na retrocomputação. Você não destrói uma máquina clássica funcionando, de jeito nenhum. Ou você é execrado, aí descobre você de piche, cobre de penas, bota numa trave e leva pra fora da cidade. Então eu vou contar um caso pior rapidamente aqui pra vocês ficarem mais abismados com essa teoria de que você não capa nada que esteja funcionando. Eu tinha sucata. Fim da história. Eu tinha um Commodore 64 jogado aqui pra retirada de peças. É bom você ter de vez em quando alguma coisa assim pra retirada de peças, mas já veio pra mim com defeito. Nosso querido André olhou pra cara dele: o que é isso? Tira a peça, ele tá maluco. Dá pra consertar, me dá aqui. O que é isso, cara? Isso nem é sucata. Eu compro, 20 reais. Já tirei LS74 daí, já tirei o conector da IEC, já tirei memória. Cara, essa porra daí veio pra mim sucata. Tu vai consertar agora, mas ainda sem peça, ele deixa comigo. No dia seguinte me volta ele com a Commodore funcionando. Ele comprou outro. Pior que não é, cara, eu conferi. Ele voltou com a Commodore funcionando. E detalhe, teclado feio, faltando tecla, buraco no gabinete, que o cara fez um buraco no gabinete, sei lá pra quê. Ele trouxe a Commodore funcionando aqui. Agora você não tem mais o seu doador de peças e você fica com aquele dilema, né? Você não tinha nenhuma dó de pra ele e cometer todo tipo de abusos domésticos nele. Agora não, né? Não, agora não, pior. Agora não, eu ainda fico com receio de ter tentado matar com ele ainda vivo. Ele não tava morto, ele tava em coma.
Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Eu cortei pedaços dele com ele em coma. É quase igual, quase a mesma coisa. Pô, não é não, cara. Pô, Tá, mas agora, Sandra, nós vamos ter que fazer vamos ter que compensar esse assunto aí do Commodore 16, que a gente não sabe se estava morto, estava vivo e virou um PC. Vamos falar sobre um carinha comentando também nesse mesmo link do Hackaday, um pouquinho mais pra cima, tá, gente? Falando sobre a aventura de montar um cabo DB13W3, aqueles cabos maravilhosos que a Sunspark e a Next utilizaram para fazer um cabo de vídeo do NextStation. Meu Deus do céu, eu lembro desse cabo. Jesus amado. É o tipo da coisa que eu digo. What the cacete é esse conector? É um DB com um conector estilo de uma noite de amor entre um conector de paralela de PC e um cabo da NET, não é isso? É mais ou menos por aí. Eu tenho muito parecido aqui, da Octane. Que coisa mais escalafobética. Que nos credo. Devia onde ficava o RGB. Deixa eu ver. O cara quis fazer o dele, né? Porque esse tipo de cara você consegue achar adaptadores no eBay, se procurar com cabo. Não é difícil você achar esse cabo. Às vezes você compra no eBay e você encontra já o cabo pronto. Talvez não pro Next, talvez um cabo da Sun. Faz lá em cima dele e você monta. Que é mesmo que é quase a mesma coisa. E o legal é que, para nossa diversão, esses pininhos aí, o A3, o A2 e o A1, se não falha a memória, ele só tem o RGB. Ou seja, o principal. Cara, na boa. Ele não simulou esses 3 pinos. Acho que ele criou um monitor monocromático. Eu tô olhando o álbum do Flickr. Mas tem uma coisa. O Nex é preto e branco. O Nex é preto e branco, é pra dizer. Em nenhuma das fotos eu tô vendo nada que simule aqueles 3 pinos redondões. É que aquilo na verdade não é um DB15, é um DB13W3. É o seguinte, o A2 sinaliza o verde ou então o monocromático. Isso deve ter feito do monocromático, já que o Nex... não. Achei, é isso mesmo, Giovanni. É o primeiro que você falou mesmo aqui. Achei o datasheet dele. O A1 é o vermelho, o A2 é o verde, o A3 é o azul. Se você não quiser utilizar o colorido, você abandona o A1 e o A3, utiliza só o A2, que aí ele vai ser o cinza pro monocromático. E aliás, seguinte, criança, se vocês não sabem já que os 3 pinões fazem RGB e tem mais um conjunto de 10 pininhos, a gente não vai contar o que os 10 pininhos fazem. Curem lá na Wikipedia. Gente, mas é muita coisa que eles fazem. Não tem nenhum pininho escrito não conectado. Não, tem sim. Ele tem ou por exemplo, pino vertical sync ou not connected. Ele tem 2, é um pino só. Ô senhor do céu, pra que tudo isso? Pra que ele tem ground digital? Tem ground analógico e ground digital, pra quê? Sander, isso aí é invenção do seu amado, querido, beloved Steve Jobs. Ô senhor do céu, mas por que foi parar na Sun também? Isso é o seguinte, deve ser monitor de frequência alta. Lembrar que nessa época os caras foram lançados, eram todos de 15, né? Que eram monitores do nosso MIB. E esses daí já tinham frequências mais altas, porque tinham resoluções mais altas. Por exemplo, 1024 já tinha 1008. Não, tinha 1024 por 1024, que era mais bizarro, né? Resolução quadrada. Preto e branco. Vocês estão perguntando, tá o link aí, eu mandei pra vocês do link no hardware book com a pinagem. Eu peguei ele aqui, eu achei ele. Vamos botar no show notes pros nerds de eletrônicas e chorarem. Detalhe, 3 pinos de terra, tá? Pois é. As 12 ou praticarem a autogratificação, né? Se é que vocês me entendem. Pois é. E assim encerramos o Hackaday, né? Não, ainda tem um Arduino com 6800. Ou seja, um marrom que não é um marrom. Não. Thunder 6808. É 68008. É quase a mesma merda. É do QL. Então vamos lá. O que o Peter Bjork resolveu fazer? Ele pegou um Arduino e resolveu botar para fazer bootstrap do 68008. Ou seja, o Arduino finge pro 68008 que ele é uma Apple. Ou seja, vocês vão ver a foto lá, tem um miojo macarrônico e um Arduino que jura de pé junto com o processador que ele é uma memória somente de leitura. Ele poderia perfeitamente usar uma PROM para fazer o computadorzinho baseado em 68008. Mas por que? Que é graça. Por que fazer das coisas? Por que eu posso fazer da maneira mais fácil, eu posso tornar a coisa de uma maneira mais divertida? É a regra do eu posso. Porque eu posso. Quilo por que quilo, né? Não brinquem não com isso aí, que você conseguir pegar o código que ele usou no Arduino, vocês podem fazer um multicart para qualquer computador clássico que tenha cartucho, tá? É verdade.
Tá vendo? É aí que o espírito pirateiro baixa sobre nós e nos indica a luz. Será que isso tá disponível, o código aqui? E você quer um pra coco? O Retro Canadá fez exatamente o que vocês estão pensando. Só que ele usou um monstrão, né? Ele usou um FPGA parrudo. Não usou FPGA. Eu sou uma plaquinha ARM, daquelas das mais magrinhas, coisa que custava $12, com 64K ou 32K de RAM. E ele mandou elas fingir de cartucho pra um colo. Isso pode ser feito pra qualquer microcast que use cartucho. Então, isso me dá ideias. Enquanto o Sander tem ideia, a gente encerra a sessão Hackaday e agora eu vou ter que ficar calado, né? Isso, porque você deixou de ser o narrador e passou a ser o assunto. E aí nós vamos falar, né, pra uma sessão pra fortalecer as amizades, os manos, farsa. Vamos falar lá do um texto que saiu no Old Player, site do nosso chapinha, o Emerson Branco, lá de Ribeirão Preto. Aliás, um abraço, por ocasião que estamos gravando, que acabou de acontecer o encontro de MSX em Ribeirão Preto, o qual, pelo que eu percebi pelas fotos, foi um bocado divertido. Depois o assunto, a pessoa que é o assunto aí vai depois comentar um pouquinho como é que foi o encontro. E ele tem uma conversa com esse cidadão aí que parou de falar agora, vocês já perceberam, que é sobre o Flappy Bird para MSX, que vocês já sabem, foi desenvolvido pelo Giovanni. Ele fez agora a versão, inclusive em assembly, muito bonito, muito bacana. Versões para rodar em MSX1, MSX2, Turbo R, tirar proveito do Turbo e fazer mais um monte de coisa para você poder sentir prazer em enfiar os cornos do passarinho no cano. E aí tá um bate-papo lá com o Giovanni sobre o código, sobre como foi feito. Aliás, lembrar que é open source, você tem uma conta no GitHub, vá lá baixar a sua versão para dar uma olhada, ver se aprende alguma coisa, deixa de ser fresco, de dizer que eu não consigo, eu não faço, não sei o que, não tem programa, não consigo aprender, jogar a culpa nos outros, vai lá e faz. E no artigo tem um bocado das referências todas usadas pela figura que está ao nosso lado, na outra ponta da mesa, falando sobre o que as ferramentas que ele usou para desenvolver, para como ele fez para produzir o código, produzir o jogo. Vai lá, vejam, visitem, curtam, tá maneiro, tem vídeo, tem link para baixar, link pro post lá no Plus, que aliás, de passagem, é não sei qual a gente pode adiantar, no período mais recente, é o post mais lido. Com méritos. O merecimento. Também tem que concordar que vindo do Giovanni ficou muito bom, cara. Tá, muito obrigado. Eu deixo você bater nele, Giovanni. Aliás, Ricardo, não precisa ter conta no GitHub pra baixar o código fonte, não, só pra operar. Eu esqueci que eu não preciso. Eu não tenho conta no GitHub, toda hora eu tô baixando alguma coisa. Vamos então falar das notícias. Nossa, sim, eu posso citar só duas coisas sobre o Flappy Bird? Ele tá tanto no catálogo Generation MSI já, os caras cadastraram lá, e tá num outro site que agora de cabeça eu não tô conseguindo recordar, que é também um catálogo de software de MSI da Espanha. MSX Games World, é um projeto do Konami. Surgiu pro mundo semana passada, se eu não me engano. Muito bom, por sinal. O Uriel comentou na MSXBR sobre ele. Bem bacana. Então vamos às notícias que abalaram o mundo retrocomputacional nos últimos 30 dias. Então começamos a comentar nas notícias das mais lidas, comentadas, faladas, vilipendiadas e outras usadas no Retrocomputaria Plus. Ironia cruel do dia, que um post do Juan falando, já que nós falamos no episódio recente sobre TI-99, TMS 9900, sobre o trabalho do Hank Niskor, que estava escrevendo um livro sobre TI-99 e estava desenvolvendo software para TI-99. E em um dado momento, ele vendo no noticiário, a Texas abandonou o mercado de microcomputadores. Então, de uma hora para outra, ele tinha 2 projetos e ele passou de 0. Ele e o editor dele, desesperados, cara, a gente tem que escrever sobre outra coisa. Então, vamos escrever sobre algo que a gente tem certeza que vai sobreviver por bastante tempo, vai ser uma coisa bem estável e que e o nosso livro vai dar lucro. Vamos escrever sobre o PC Júnior! É muito azar, né? Pô? É um double fail. Fatality. Isso foi estimulado pelo post. A gente falou na outra sessão de notícias que o Bill O'Witch vai escrever um livro sobre TI-99, tá? Maneiro. Aí o pessoal falou, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Aí o cara contou essa história dele num e-mail pra lista. Cara, eu achei a história tão engraçada que eu postei uma mensagem pedindo permissão pro cara pra traduzir e reproduzir no Plus. Ele deixou. Simplesmente hilário, né? Se não fosse imagina a cara deles alguns meses depois
depois. Deve ter ficado que nem a ilustração que eu botei no post, né? Antes que as sanderices voltem de novo pra nos assolar, já que falamos de um epic fail, vamos falar de um outro epic fail, mas esse é um epic fail que a gente fala desde o início dos tempos, né? A origem da maldição do 41. Da onde vem a história do 1540? Deixa eu só contar rapidamente. Eu não vou contar a história, eu vou contar a história desse artigo. Se vocês não leram o artigo que explica sobre a maldição do 1541, nós não vamos resumir aqui. Então, se você não leu ainda, vai lá no post e leia, vale a pena. Tá, então agora eu posso contar. O Emil ia postar isso no Retrocomputaria do grupo do Facebook, só que parece que o Facebook não deixou ele deixar esse breve comentário sobre o 1541. Aí ele mandou pra mim por e-mail e eu transformei num artigo. Breve padrão Emil, né? Claro. Sim, claro. E é muito bom, gente, muito bom. Leiam, vocês vão entender os motivos e toda a carga que há sobre o 1541, os motivos por que as coisas acontecem daquele jeito. Ô, delícia, só saber que ele era pra ser pelo menos, mesmo sendo ruim, mas ele seria pelo menos 4 vezes mais rápido se não tivesse que manter retrocompatibilidade com o VIC-20. Só isso já me deixa uma felicidade. Ele seria o 1571. Ele seria o 1581. 71? Não, tem o 81, é o de 3,5, né? Sim, criança. E as 5 estão muito piadistas hoje, né? Porque o terceiro lugar também é uma piada. Aliás, uma senhora piada, uma piada épica. O cara pegou o vídeo da luta do Neo contra os capangas do Merovingio em Matrix Reloaded, aquela luta nas escadas na mansão, e botou uma sonoplastia de videogame de 8 bits. Ficou engraçado para a genitália masculina. Vocês têm que ver esse vídeo. Gente, é a zeragem da internet até o fim dos tempos. Veja com som alto. O cara tem um primor no trabalho da edição dele, de inserir os áudios exatos no momento certo, e você vê aquilo ali e encaixa com jogos de 8 bits de uma forma assim inacreditável. O melhor é o som das pessoas falando. Eu quase caí no chão quando o cara começou a falar. Aliás, diga-se de passagem, já que falamos de jogos de 8 bits, né? Teve um quiz. Em segundo lugar, nós temos um post de um quiz que eu resolvi postar uma foto de uma trapezonga, de uma gambiarra gloriosamente linda, cheia de placas saindo e cabos flat e botões. É uma gambiarra no sentido mais bíblico de ser. Aí botei as pessoas para adivinharem. Quem adivinhou, eu não me lembro quem adivinhou. Foi você. Independente. Você adivinhou, mas você adivinhou de uma maneira independente. Você adivinhou pelo Facebook e o Murilo Queiroz adivinhou pelo blog. Ah, sim, verdade. Porque por acaso ele esteve no Computer History Museu, onde o objeto está lá descrito. Na verdade, estava do protótipo do Atari 2600, com várias coisas que viraram chip customizado e implementados como um chip discreto, né? E você ficou aquela coisa linda de ver. No Gradiente e o F-Life. Agora, se de passagem, que o Gradiente utilizava a trapezomba como coisa para usuário final, né? Agora, de passagem, depois dos 12 comentários, eu queria apenas citar o comentário do Stefano. Acabei de molhar as calças. Nada mais a declarar sobre isso. A gente chama de porno não é à toa, né? Que fique bem claro que nós ainda apreciamos o outro tipo de porno também, tá? Oh, yeah. Videogames e computadores, exatamente. Ok, boa resposta. E para encerrar a sessão de notícias, vamos comentar sobre os 2 eventos que ocorreram recentemente. Um foi a Retro Rio, aconteceu no dia 16 de agosto de 2014, no novo local que nós conseguimos, temos agora, no Centro Socioeducativo do Meyer, no bairro do Caxambi. Todos nós fomos abrigados lá, né? Nada como um lugar feito para abrigar crianças carentes, né? Que somos nós. Pois é, né? Então foi lá, o encontro aconteceu, foi um encontro muito divertido, tivemos a presença de alguns amigos que vieram de fora, tiveram de São Paulo, como Rubens, com esposa, Pac-Man, com a agora esposa, né? Nosso amigo expatriado Giovanni, tá exilado ainda em Campinas, mais o Rudolf também, que veio com a Kelly, tivemos as pessoas do Rio também, tivemos uma variedade razoavelmente grande de equipamentos, algumas pessoas que estavam lá para outras atividades no espaço vindo visitar, e que a gente chegou a falar pra mim, o pastor lá da igreja virou pra mim no domingo de manhã, virou pra mim assim: gostei do teu pessoal, gostei mesmo, achei muito legal, hein, achei divertido. Quando é que vai ter o próximo? Assim, se der, eu vou dar uma passadinha, eu quero ver mais. Então tá, né? Gostou, tá bom. One of us. Teve Apple IIgs, teve
MSX, teve FM Towns, tivemos um Spectrum, Apple II, Atari 8 bits, Atari 16 bits. O Itachão do Daniel, que o peso de papel mais caro da face do planeta. Não é peso de papel, é a mesa. A mesa mais cara do planeta, que veio com direito a monitor e drive que pesam o dobro do computador. Ele faz o 1541 para ser leve. Mas em compensação são 2 drives que não carregam nada porque não tem software pra ele. Pelo menos 1541 tem software. Estão falando isso só porque ele comprou mais um? Mas só o computador dessa vez, só a mesa. Ah, tá. Por falar em coisas pesadas, o churrascão tava de responsa, hein? Eu aprovei. Inclusive, pra MSX Rio, que vai acontecer no final de outubro, a data deve ser no dia 25 de outubro. Pra quem não sabe que o dia vai ser véspera do segundo turno das eleições, o espaço será lá no mesmo local e já foi nos dito pela direção que, caso vocês queiram almoçar aqui, sem problema, faça uma sugestão de cardápio, a gente pode ter a refeição no dia, ao mesmo preço como foi da outra forma, fazer aqui, você já poderia almoçar aqui sem problema nenhum. Já viu que normalmente vamos fazendo encontro lá até o fim dos tempos. Aí, você não sabe da maior, falar em segundo turno, eu fui convocado para ser mesário. Leva o micro, Daniel. Não, eu vou no dia às 7 horas da manhã na Tijuca, sendo que no dia anterior eu vou ter comido aquela cavalice similar a... Não vai prestar, caramba. O espaço foi aprovado, o pessoal gostou bastante, as instalações são muito bacanas, temos espaço, o custo ficou bem compatível pro encontro, pro orçamento do grupo, então, pra todo mundo que veio, foi divertidíssimo. Todo encontro junto à Fudebada sempre é divertido. E aquela extensão elétrica tensa que você e o Rogério fizeram, funcionou, não incendiou a casa, ufa. Cara, também aquelas 2 extensões que só em material custou quase R$130. Cheguei na loja de material e disse, eu quero cabo grosso. Agora eu falei, olha, vou ligar um monte de equipamento nele, preciso de 2 extensões de 30 metros. O cabo acho que é de 15 milímetros, sei lá. Eu falei, olha, eu preciso de um cabo bom, de qualidade, que aguente tração, tudo. Aí ele foi lá na paraquedista, chocou lá dentro um cabo grosso, né? Ai, meu Deus. Cabo bom, cabo forte. Quando não tiver encontro, se você quiser fazer cosplay do Whiplash, né, do filme Iron Man 2, também rola, né? Também. Só não queira cortar carros de Fórmula 1 ao meio, porque eu gosto muito de carros de Fórmula 1, eles não devem ser ruins, tá? Eu também gosto de carro de Fórmula 1, não vamos cortar com carro de Fórmula 1 não. Mas aquela extensão, assim, já é patrimônio do grupo e vai ser usado nos próximos encontros. Então, se vocês puderem, estejam presentes, vai ser no dia 25 de outubro, a última MSX Rio do ano de 2014, no mesmo local, Rua Garcia Redondo, número 103. Aguardem maiores instruções no Rotário Plus. Faltam falar do FM Tal, tô faltando falar do FM Tal, ex-derretido do João. O FM Tal sem teclado, né? E do PC 88 que ele levou, mas não ligou. Não, PC 6001 e o Coco que o Daniel levou, né? Sim, deu fazer uma foto de vários Arkanoides num lugar só. Teve Amiga também, eu levei uma Amiga 600. Eu falei da Amiga, tipo. Também não leva em conta. Olha o preconceito. Vamos voar pra Ribeirão? Vamos voar pra Ribeirão Preto. Giovanni, o senhor teve presente, foi o vilão especialmente convidado pra Ribeirão Preto. Conta como é que foi o encontro. Vamos lá, o evento foi no mesmo lugar do ano passado, né? Biblioteca Central da USP de Ribeirão Preto. Felizmente não fomos afetados pela greve. Estavam presentes além do pessoal de Ribeirão, né? O Emerson, o Belavenuto, a Trinca de Ribeirão, né? O Luca e companhia. Veio o pessoal de São Paulo, tava lá Raimundo Nonato, que depois do almoço desapareceu. Foi fazer um tour gastronômico, né? Fazer um tour etílico pela cidade. Fomos saindo de Campinas, eu, o Alfredo e o Emiliano, e o Arthur, filho do Emiliano. Ou seja, a atual Trinca de Campinas, né? Mas tá mais pra uma quadra, que tem o Arthur. 3.5 Men, né? Por aí. O que mais? O Carlos, pai dele também foi. A Demi apareceu no começo da tarde do primeiro dia, só fiquei no primeiro dia, tá? Verne, vendendo seu kit de coisinhas, um monte de pessoal. E, obviamente, quem mais? O Kim, né? Kim, seu separável menino prodígio, o Daniel Ravazzi. Coitado. Cada um com a cruz que merece carregar. E, claro, o pessoal de Ribeirão também apareceu por lá. Tem as pessoas também de Ribeirão, pelo que eu vi, faltavam algumas pessoas que eu não conhecia de vista, né? Eu, Marco Antônio, eu vi as fotos dele, teve algumas outras pessoas que eu olhei assim, imaginando de lá. Agora é uma pena que me esqueceram de avisar o Renato de Giovanni, né? Pô, que bizarro, porque o Divino tava na lista de inscritos. Uma pena que ele não foi. E você esqueceu também de citar, já que pessoas estava o Luciano Sturaro, né? O Sturaro e o Gessel Júnior. E o Gessel Sênior também apareceram. Inclusive o senhor Gessel Sênior ajudou o Emil a consertar o MSX árabe. O que aconteceu comigo dele? Troca de capacitor, mas ele deu todo o apoio quase logístico ao reparo. Se você olhar as fotos no Plus do Emil, você vai ver lá o senhor Gessel Júnior ajudando.
Já tem uns posts no Plus com fotos da MX Ribeirão, é? Não sei, na foto do Emil tem. Eu vou ter que fazer um artigo pra isso. Ele já está feito, vocês que estão me ouvindo, ele já está feito. Isso que é legal de viajar no tempo. O pessoal aproveitou bastante para consertar hardware. O Alfredo aproveitou para corrigir o bug do PV7 com o SC da Konami, que inclusive o Werner mostrou na caixa, tá falando não ligue num PV7, o Mukirana, compra MSI de verdade. O Emil consertou duas máquinas dele, o AY e a outra máquina, agora não lembro, e eu aproveitei para levar aquele micro que eu comprei do João, aquele HB10 que o Werner me emprestou a fonte para verificar se aquela porcaria ligava ou não. Ligava? Ligava, minha surpresa, liga, e eu descobri inclusive o famoso defeito do VDP da Toshiba, ou seja, os nossos japoneses de lá não são tão inteligentes quanto os demais. Isso também é um artigo do Plus, o que vai render a Revision C do Flappy Bird. Especificamente para esse micro. Não, vou fazer para todo mundo. Não tem como detectar VDP. E aí, pelo que a gente viu no segundo dia, teve palestra do Ademir Cachano, né? Ademir Cachano deu uma palestra, não sei, não pergunte o motivo, porque ele já não estava mais lá. O Cachano, pelo que o pessoal falou, ele levou uma caixa cheia de protótipos, placas inacabadas e coisas que estavam lá. Ele fez esta foi a sua vida de J. Silvestre, só que a versão ele conduzindo tudo, né? Então, esta foi a minha vida. Botaram um microfone na mão do Fudeba Velho e conta tuas histórias. E aí ele começou a contar as histórias, várias a gente já ouviu em Jaú, outras novas com certeza ele falou lá, e a gente ainda quer um dia dar um porre nele pra fazer ele abrir a boca e contar as histórias todas aqui na Rádio Computaria. Então, aguarda, um dia a gente consegue. E fechamos então? Fechamos? Acho que sim. Com isso fechamos a sessão de notícias. Espero que vocês estejam se divertindo ouvindo os Lord Sugar demitido do mundo. Exceto nós, e exceto ele próprio. Aliás, alguém já achou outro dia uma foto do Alan Sugar na época do lançamento do Amstrad. Eu vi a primeira reação quando mostrei no trabalho. Eu disse, caraca, parece um ator de filme pornô. Ô senhor do céu. Eu pensei rigorosamente a mesma coisa quando vi o filme Microman. Mas tá tudo bem, era um ator interpretando. Aí fui ver a foto do... Não, é fiel, foi uma representação. É imagem de arquivo. O filme Microman, eles fizeram uma mistura de documentário com ação. Os ingleses fazem muito isso. Agora, por ocasião dos 50 anos de Doctor Who, eles fizeram um telefilme chamado An Adventure in Space and Time. Eles dramatizaram o início da série. Então, desde a concepção da série até a passagem do primeiro para o segundo Doutor. E eles dramatizaram, enfatizaram algumas coisas, usaram cenas de arquivo, mas fizeram isso. Então, eles é muito da cultura televisiva deles. Então, o Microman é nesse formato. O americano também faz isso de vez em quando, né? Os Piratas do Vale do Silício, né? Do Gates do Jogos. Não, Pirata do Vale do Silício não foi só filme direto, não tem nada É filme direto. É documentário. Um esquema de documentário misturando cenas de arquivo com material. É uma coisa como tem essa do Adventure in Space and Time, como teve com o Microman, que é anterior e outros. É que os americanos, quando fazem cinema, eles trocam todo mundo. E todo mundo tem que ser bonito. Tanto que a pessoa mais feia do filme é mais bonita que você. Wasted. Pô, isso é qualquer um, cara. Isso é fácil. Pô, aí tá de brincadeira, né? Não, Hollywood, o cara mais feio do filme é mais bonito que qualquer pessoa que você vai encontrar no cinema. Não duvide nisso. Bom, antes começamos a discutir beleza masculina. Tô falando de geral. O cara, o indivíduo, a pessoa, o ser humano. Holy cow. Então, com isso, agradecemos a sua audição. Nos vemos daqui a 15 dias para a segunda parte do episódio sobre a Amstrad, sobre Lord Sugar, como ele redefiniu a computação mundial, segundo ele mesmo, e para a sessão de comentários e e-mails do próximo que nós vamos fazer. Vocês ouvirão daqui a 15 dias. Tchau, povo. Até daqui a 15 dias. Fui. Abraços a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tem mais gente. Daqui a 15 dias tem mais assunto. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.